Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Nerds, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo a vocês mais uma aula do curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no módulo 1, Estudos Introdutórios, e vamos começar o tópico Introdução à Lógica Matemática. Este tópico está dividido em 6 aulas: noções iniciais, proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas, proposições condicionais, proposições bicondicionais, proposições negativas e introdução às demonstrações matemáticas. Esta é a aula 1, noções iniciais. Os objetivos da nossa aula são: começar a apresentar ao estudante os elementos da lógica matemática, definir e começar a estudar as proposições simples e compostas. Introdução. Nas aulas anteriores, apresentamos os conceitos básicos relacionados à matemática e os principais símbolos da matemática. Aprendemos a ler frases matemáticas e a traduzi-las para a linguagem do cotidiano, e vice-versa. Mas só ler e traduzir as frases e expressões matemáticas não é suficiente. Precisamos entender o significado das expressões matemáticas e aprender a determinar o valor lógico de cada uma. Por isto, vamos começar a estudar as regras da lógica matemática e aprender a demonstrar as proposições matemáticas. Mas o que são proposições? Na aula 1.1 já apresentamos a definição de proposição. Proposição é uma frase matemática com sentido completo. E a uma proposição sempre podemos atribuir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Assim, podemos definir o valor lógico de uma proposição como sendo o atributo que a proposição tem de ser ou verdadeira ou falsa. Então, estudar uma proposição é simplesmente determinar o seu valor lógico. E determinar o valor lógico das proposições matemáticas é fundamental e imprescindível em várias áreas da matemática. Antes de poder determinar esse valor lógico, de poder demonstrar as proposições, precisamos aprender a reconhecer o tipo de proposição estudado e as operações presentes nela. Então, vamos à classificação das proposições. Quanto à estrutura, podemos classificá-la como proposições simples, que é uma proposição que não apresenta nenhuma outra proposição como parte de si mesma, e proposição composta, que é a proposição obtida pela realização de uma ou mais operações lógicas sobre uma ou mais proposições. Para obter uma proposição composta, faz-se necessária uma operação lógica sobre a proposição. Há 6 operações lógicas. Antes de especificá-las, vamos à definição de operação lógica. Operação lógica é a combinação de proposições através de conectivos lógicos para formar uma proposição composta. Operador lógico ou conectivo lógico é cada um dos termos que, atuando sobre proposições, irão torná-las proposições compostas. Assim, as 6 operações, os seus respectivos conectivos e o símbolo que representa esta operação estão na tabela 1. Primeiro, a operação de conjunção, cujo conectivo é o e o símbolo é um Vzinho de cabeça para baixo. A disjunção, cujo conectivo é o ou, e o símbolo é um Vzinho. A disjunção exclusiva, cujo conectivo é o ou, alguma coisa ou, cujo símbolo é um Vzinho sublinhado. A negação, cujo conectivo é o não, cujo símbolo é uma barrinha quebrada. A operação condicional, ou de implicação, cujo conectivo é o se alguma coisa então, cujo símbolo é a dupla seta para a direita. A operação bicondicional, ou equivalência material, cujo conectivo é o se somente se, e cujo símbolo é uma dupla seta, à direita e à esquerda. Alguns autores representam algumas dessas operações com símbolos diferentes. Assim, pode-se ter, para disjunção exclusiva, este no lugar deste símbolo. Para negação, este no lugar deste. Para operação condicional, esta seta no lugar desta. E para operação bicondicional, para proposição Alguns autores representam algumas destas operações com símbolos diferentes. Assim podemos ter, para disjunção exclusiva, este símbolo no lugar deste. Para negação, este no lugar deste. Para proposição condicional, esta seta no lugar desta, e para proposição bicondicional, esta seta no lugar desta. Podemos classificar uma proposição composta quanto à operação lógica realizada sobre ela. Assim, vamos a esta classificação e à representação das proposições compostas. Proposição conjuntiva é a proposição composta obtida ao realizar a operação de conjunção entre duas proposições. Para as proposições P e Q, ao realizar a operação de conjunção, temos esta representação: P e Q.
Proposição disjuntiva é a proposição composta obtida ao realizar a operação de disjunção entre duas proposições. Assim, entre as proposições P e Q, temos a proposição P ou Q, quando realizamos a operação de disjunção. Proposição disjuntiva exclusiva é a proposição composta obtida ao realizar a operação de disjunção exclusiva entre duas proposições. Assim, temos ou P ou Q aqui representada. Proposição condicional ou proposição de implicação é a proposição composta obtida ao realizar a operação de implicação entre duas proposições. Assim, temos P implica em Q, aqui representada, que também pode ser lida como se P, então Q. Proposição bicondicional ou proposição de equivalência material é a proposição composta obtida ao realizar a operação de equivalência entre duas proposições. Assim, temos aqui representada a proposição P, se somente se Q. Proposição negativa é a proposição composta obtida ao realizar a operação de negação de uma proposição. Assim, temos aqui representada a proposição não P. Vamos ao nosso exemplo número 1, onde queremos classificar cada proposição a seguir, como simples ou composta. Se a proposição for composta, vamos identificar qual a operação realizada. Item A. O Sol é uma estrela. Proposição simples. Não há nenhuma outra proposição dentro desta. Item B. Eu estudo cálculo. Proposição simples. Item C. João é magro e José é alto. Proposição composta por conjunção. Item D. Maria é professora e atleta. Proposição composta por conjunção. Entre as proposições Maria é professora e Maria é atleta. Item E. Maria estudou para a prova de física ou para a de matemática. Proposição composta por disjunção. Item F. Maria ou foi ao shopping ou ao cinema. Proposição composta por disjunção exclusiva. Item G. O Sol não é uma estrela. Proposição composta por negação. Dentro desta proposição, há a proposição o Sol é uma estrela, que foi negada. Item H. Não bebemos antes de dirigir. Proposição composta por negação. Item I. Se Carla é meteorologista, então sabe fazer previsão do tempo. Proposição composta por implicação ou proposição condicional. Item J. José será aprovado se somente se ele estudar bastante. Proposição composta por equivalência material ou proposição bicondicional. As proposições apresentadas no exemplo 1 são proposições do cotidiano. Estamos bem mais interessados em nosso curso em proposições matemáticas. Então vamos ao exemplo 2 para classificar algumas proposições matemáticas. Classifique cada proposição a seguir como simples ou composta e, se uma proposição composta, identifique a operação usada para formá-la. Item A. X maior que 2. Proposição simples. Item B. X pertence aos reais. Também uma proposição simples. Item C. X pertence aos reais e x menor ou igual a 3. Proposição composta por conjunção. Operação realizada entre as duas proposições simples que aparecem nesta proposição composta. Item D. X maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 2. Proposição composta por conjunção. Item E. X igual a mais ou menos 3. Proposição composta por disjunção. Esta proposição é a maneira simplificada de escrever x igual a 3 ou x igual a menos 3. Item F. X pertence aos racionais. Item F. Ou x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais. Proposição composta por disjunção exclusiva. Item G. X diferente de 3. Proposição composta por negação, que é uma maneira simplificada de escrever a proposição não x igual a 3. Item H. X igual a 1 implica que x maior que 0. Proposição composta por implicação ou proposição condicional. Item I. X pertence aos racionais se somente se x não pertence aos irracionais. Proposição composta por equivalência material ou proposição bicondicional. Nesta aula, começamos nosso estudo acerca da lógica matemática. Conhecemos as operações lógicas e os operadores lógicos e aprendemos a classificar as proposições. Mas saber classificar as proposições matemáticas, apesar de muito importante, não é o foco do tópico iniciado nesta aula.
Queremos aprender a determinar o valor lógico das proposições, o que começaremos a fazer na próxima aula, onde iremos aprender a determinar o valor lógico de proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas. Lembrem-se que há material de apoio no site neodes.com.br. Então, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima mini aula.